Há 60 anos, com a inauguração de Brasília e a transferência da capital federal para o Planalto Central, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios dava seus primeiros passos. Os recursos já eram reduzidos e as atribuições bem diversas das que hoje desempenhamos. Essa trajetória se pautou por um trabalho árduo e incessante na defesa do interesse público e na proteção dos direitos do cidadão. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios tornou-se, assim, instituição essencial ao funcionamento do Estado. Nossa atuação expandiu-se para além da relação processual dentro do sistema de justiça. Trabalhamos também por uma participação ativa na implementação de políticas públicas. Nosso quadro funcional é altamente capacitado e comprometido com a missão que recebemos: fiscalizar as leis e promover a justiça. Seguimos por esse caminho porque buscamos a igualdade de direitos e a transformação social. Neste momento de grave crise sanitária, não podemos sair às ruas nem nos reunir para celebrar esta data tão importante. Mas podemos trabalhar. E assim seguiremos ainda mais fortes, unidos pelo objetivo de fazer a diferença e levar esperança à população. População que acredita em nosso trabalho e confia aos integrantes deste Ministério Público o exercício da justiça e a defesa dos seus direitos. Pessoas a quem se dirigem todo o nosso esforço e dedicação, as quais agradecemos por caminharem ao nosso lado. Hoje, manifesto meu orgulho em fazer parte desta casa, minha alegria pela oportunidade de ocupar o cargo de Procuradora-Geral de Justiça nessa data tão emblemática. Agradeço aos que me confiaram essa missão tão honrosa e parabenizo a todos, porque este Ministério Público não é feito de paredes, nem de instalações físicas. É feito de pessoas, do sentimento de justiça e do comprometimento que partilhamos diariamente. Feliz 60 anos. Parabéns, Ministério Público. O projeto Produção Intelectual, ele faz parte da comemoração dos 60 anos do Ministério Público. É um projeto de grande valor, né, porque ele incentiva, valoriza a produção intelectual dos membros e dos servidores dessa casa, inclusive aqueles que já estão aposentados. Essas obras todas, até pouco tempo, não estavam sendo divulgadas em lugar algum. Agora nós criamos sim uma página personalizada. Cada autor que tiver uma obra publicada, ele vai ter o nome dele com a mini biografia e a bibliografia relacionada em formato de referência bibliográfica. A página da produção intelectual está organizada em ordem alfabética, onde os autores podem ser localizados de acordo com a primeira letra do seu nome. Os trabalhos estão descritos no formato de referência bibliográfica, de acordo com a norma da ABNT. Lá constam vários trabalhos disponíveis na íntegra. E todas aquelas obras que têm o arquivo de acesso aberto também estarão lá, em formato de PDF. Quem acessar a página vai poder também acessar o trabalho. Aquelas que estão obedecendo ao direito autoral, que não têm o acesso, vão estar todos os metadados, ou seja, o nome do autor, o nome do título, a editora, também vai estar lá relacionado. Os conteúdos estarão disponíveis de forma acessível, né, com métodos de catalogação que são modernos, né, com uma gestão de acervo também moderna, com a agilização das consultas, isso tudo com o uso de ferramentas do próprio Ministério Público. Deixo, portanto, meu agradecimento a todos que participaram deste projeto, né, ao CDI, à SECOM, à área de tecnologia, né, todos os envolvidos, a comissão dos 60 anos, e faço um convite a todos para que conheçam a nossa página. Chegar aos 60 anos permite olhar nossa trajetória de uma maneira diferente. Se hoje podemos celebrar, é porque membros e servidores aceitaram o desafio de transferirem suas vidas para a nova capital.
Era só o início do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em Brasília. É com orgulho que percebemos as conquistas ao longo de todo esse tempo: recursos humanos, prédios próprios e independência funcional. Em 2020, tivemos que nos reinventar. O MPDFT cresceu e se espalhou pelos mais de 2.400 lares de nossos integrantes. Celebramos 60 anos com a certeza de que estamos no caminho certo e confiantes de que vamos sempre defender o nosso bem maior, a sociedade do Distrito Federal. Reconhecido e admirado por sua experiência de vida, pelo enfrentamento de grandes desafios em mar aberto e longos períodos de isolamento. A sua trajetória dispensa apresentações. Muito obrigada, Mir, por ter aceito o nosso convite e ter preparado conteúdo especificamente voltado à realidade deste Ministério Público. Boa tarde a todos. É um orgulho para mim poder participar de um evento como esse. Eu diria hoje que o MP não é um órgão importante para o benefício, para o bem-estar de um país, é um órgão absolutamente essencial. E nesses últimos meses de confinamento forçado a que nós fomos submetidos, de uma certa maneira eu acredito que a gente vai descobrir a importância do essencial. Então, eu entrei nesse mundo dos navegadores da maneira mais básica e tosca possível. Eu acabei me apaixonando pelo remo. Eu remei durante 6 anos, me interessei por tudo que estava ligado ao remo, sempre gostei de mapas, e eu me perguntei um dia por que ninguém atravessou o Atlântico Sul remando. E de repente eu comecei, sem nenhuma pretensão de ser protagonista de uma experiência como essa, comecei a desenhar uma rota, estudar os problemas, e pouco a pouco fui me apaixonando pelos problemas. E de repente eu estava na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, de ônibus, procurando uma oficina de marcenaria para fazer um barquinho. Esse barquinho levou 2 anos para ficar pronto, e no dia 10 de junho de 84 eu consegui botar ele no lado africano do Atlântico. Quando eu saí do porto de Lüderitz, eu tinha 7.000 quilômetros de distância a percorrer remando. Bom, eu passei por várias situações. Depois de 100 dias e 6 horas, eu finalmente ancorei na Praia da Espera no dia 18 de setembro. Eu estava profundamente feliz, mas por uma razão muito prosaica. Eu estava feliz porque eu cumpri o meu plano. E essa sensação de ter um objetivo, de ter um propósito, que é de alcançar esse objetivo bem, ela é muito poderosa. E aí eu me encantei por essa experiência, não pela experiência de estar no mar, mas pela experiência de fazer um projeto, de desenhar um projeto, de tirar do papel e de fazer acontecer. E apesar de ser economista e não ser engenheiro, eu decidi me dedicar a construir os barcos para poder navegar para as regiões polares. Foi um processo muito longo, demorou muitos anos para ele se tornar realidade, mas é um processo extraordinariamente gratificante. E aí eu nunca esqueci a frase de um engenheiro que um dia me falou que se eu quisesse ter sucesso, eu não tinha que fugir dos problemas, mas abraçar os problemas. É outra conexão que eu faço com o trabalho de vocês no MPDFT. Vocês são abraçadores de problemas, vocês abraçam os problemas da sociedade, que muitas vezes a própria sociedade tenta esconder. Então eu acho que é um privilégio poder estar numa instituição, no meio de um período onde tanta gente perdeu riqueza, perdeu segurança emocional, perdeu estabilidade psicológica. Até eu acho que é um privilégio poder interferir nesse processo de melhorar a nossa sociedade. Eu acho que quando isso passa a ser um propósito, e eu acredito que esse seja o propósito de todas as pessoas que ingressaram no Ministério Público, essa situação fica muito mais amena e talvez, em vez de desafiadora, ela fique
ela seja gratificante, seja um prazer poder fazer isso. Espero que os servidores consigam pensar assim. Meu nome é Patrícia, eu sou da Corregedoria Geral e hoje eu vou ler para vocês a redação vencedora do concurso literário MPDFT 60 anos. Em cada retrato existente nas galerias de fotos da Procuradoria-Geral, Corregedoria, Ouvidoria, ou nos semblantes que caminham pelos corredores, salas e gabinetes do edifício sede ou das unidades descentralizadas do MPDFT, encontram-se pessoas que muitas vezes, discretamente, identificadas apenas por um crachá, são responsáveis pela construção de um Ministério Público combativo, resolutivo e transparente. Nesse sentido, é possível comparar a atuação ministerial a uma produção cinematográfica. Em ambas, o papel de cada personagem é relevante não só pela sua participação isolada, mas sobretudo por sua contribuição na construção coletiva da obra final. Meu nome é Ana Maria Campos de Oliveira, faço parte do corpo da Secretaria de Segurança Institucional, mais especificamente na seção de controle de acesso. Ao longo dos meus 20 anos de casa, vi muita gente boa chegar, deixar sua marca e partir. E assim sigo somando ao lado dos muitos que permanecem. Eu com os meus 54 anos e o MPDFT com seus 60. De um lado, uma brasiliense que celebra alegrias como 4 filhos criados e a recente chegada de um lindo netinho. De outro, nosso querido Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, órgão forte, que muito conquistou na defesa dos direitos da sociedade na capital do país. Meu nome é Tatiana Martins dos Santos Vinhado, eu sou analista processual na Promotoria de Execução de Medidas Socioeducativas. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios completou 60 anos, desempenhando as suas atribuições de forma louvável, engrandecendo aqueles que têm o orgulho de trabalhar numa instituição tão diferenciada, forte e respeitada. Todos os envolvidos têm a honra de dar a sua contribuição, empenhando seus dons, talentos, esforços, intelectualidade e bravura, com o desejo permanente de que o órgão ministerial continue essa instituição séria, cumpridora de seu mistério, merecedora do permanente prestígio social experimentado, e agora também mais moderna, eletrônica e ao mesmo tempo acolhedora de gente, pois tudo é feito por gente, sobre gente e voltado para a gente. Parabéns para o Ministério Público, parabéns para a gente, pois a trajetória de sucesso do MPDFT na defesa da sociedade do Distrito Federal tem sido possível graças ao trabalho e dedicação de cada um de nós.
Sejam todos bem-vindos à palestra Crise, Hora de Crescer, com a professora Lucilena Galvão. Muito obrigada, doutora Sandra. Muito obrigada a todos. Então vamos lá sobre com a visão da filosofia sobre as crises. Esse título já diz quase tudo. Crise é momento de crescer. Costumo usar um exemplo, os exemplos às vezes impactam e dizem mais do que as palavras, sobre o método mais antigo e mais simples que encontramos de chegar de um patamar a outro, que é a escada. Como ela se constitui? De um vetor horizontal de repouso e de um vetor vertical de desafio. Como nós temos tendência à inércia, se estamos só na horizontal, podemos fluir por essa horizontal pela vida fora, sem crescer 1 milímetro, nem dentro nem fora de nós. Então a vida vem e coloca diante de nós uma parede. E nós, por inércia, queremos continuar nessa direção. Batemos, nos machucamos, até que a gente chegue à conclusão que a solução é olhar para cima. Nem para um lado, nem para o outro, para cima e para dentro. E aí fazemos o esforço necessário, desenvolvemos a musculatura necessária para que a nossa perna se erga, sustente por alguns segundos o peso de todo o nosso corpo e nos coloque num novo patamar. A crise é sempre um momento de esgotamento de um patamar de vida. Sempre que vivemos uma crise, quer a nível pessoal, quer a nível coletivo, nunca vivemos uma que atingisse a humanidade toda ao mesmo tempo, nas proporções que estamos vivendo agora. Seria bom a gente imaginar, será que a gente esgotou o quê? Eu, particularmente, tenho o meu palpite. Eu acho que nós esgotamos o egoísmo. Um excesso de egoísmo que fazia com que cada um já vivesse em isolamento antes da crise. E temos chance de agora retomar a vida numa nova normalidade, num novo patamar. Não existe, talvez, um atributo que a humanidade careça mais nesse momento do que a capacidade de pensar como humanidade. Nós temos que começar a germinar essas sementes de como eu vou me tornar um ser humano melhor a partir de todas as experiências que foram vividas. Como vou crescer a partir de tudo isso que foi vivenciado. É momento de renascer. Eu desejo que isso seja uma reflexão propícia para todos. Um abraço. Um abraço à senhora e um abraço a todos. Agradeço a todos. Muito obrigada.